Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Lúcia Franco. E eu sou Gislaine Valgas. E hoje nós vamos comentar sobre os absurdos que acontecem na locação de imóveis. Como assim, né? Os absurdos. E como existe absurdos realmente, né? Né, Lúcia? Assim, depois que a gente começou esse trabalho, a gente tem observado muitas coisas, de histórias que chegam pra gente, que a gente fica pensando, meu Deus, como é que isso acontece na locação? Né? Como é que... Eu que achava que eu já trabalhava meio atropelada, algumas coisas assim, ora eu achava que eu estava certa, mas muitas vezes, depois que eu comecei a aplicar esse novo método dentro da minha empresa, daí que eu percebi como o método que eu usava não estava sendo legal. E daí, depois desse método todo aí que a gente aplicou e estamos aplicando cada vez mais dentro da minha empresa, né? E as coisas vêm, né? As notícias vêm, não sei por... A gente é como um imã, né? Na medida que a gente está falando, está comentando, a gente vai atraindo, né? E as pessoas vêm contar as histórias para nós, né, gente? Porque assim, eu acredito que é porque como a gente começou a falar sobre a locação, a falar sobre as coisas que acontecem, o que é correto, o que não é correto, as pessoas veem na gente como se fosse... uma luz no fim do túnel, talvez, e vem tirar as dúvidas e saber, mas isso tá certo? Isso que fulano lá fez tá certo? Né? Porque... E foi assim, são pessoas, né, que vêm comentar conosco, é proprietário de imóvel, inquilinos que estavam alugando, que estão em algum imóvel, que estão usando o imóvel, estão deixando esse imóvel para vir alugar outro imóvel conosco. São pessoas que são parentes de algumas colaboradoras nossas, são parentes também de pessoas que prestam serviço direto ou indiretamente conosco. Então são coisas assim que... Vem de todos os lados. Isso. E que a gente fica assim, nossa, mas será que o mercado da locação de imóveis é mais carente do que a gente já imaginava? Porque Nossa. Quando a gente começou esse trabalho, a gente, vamos começar esse trabalho, porque o mercado de locação de imóveis, ele precisa, é um mercado carente, a gente precisa ter esse novo olhar. Só que a partir do momento que a gente começou a falar sobre, a gente começou a ver que a coisa é talvez pior do que nós imaginávamos. Isso mesmo, porque são coisas que realmente está acontecendo, né? Está acontecendo. E não tem algo para controlar, mesmo o que a lei diz, né? Mas só que daí lá naquele atendimento em quatro paredes lá, e as pessoas elas são leigas, né? Principalmente assim, a pessoa, o locatário, quando vai em algum corretor ou vai em alguma imobiliária, geralmente quando ele está sendo atendido é em quatro paredes e eles não têm noção, né? Tem pessoas que são leigas totalmente no assunto. Às vezes as pessoas são inocentes e às vezes não. Isso, nem sempre, né? E isso pode ser de todos os lados. Pode ter corretor que às vezes faz algo que não é o mais indicado por inocência, porque não sabe como que deveria trabalhar. Isso. Mas também tem aqueles que vão fazer por sacanagem, porque realmente são malandrinhos, né? Por vantagens, né? Por vantagens próprias, né? Então a gente não sabe exatamente o porquê, né? Mas o porquê é indiferente. O grande problema é os absurdos que a gente vê. Então assim, um dos absurdos que a gente teve acesso... e que eu fiquei assim muito assustada quando chegou essa informação para mim, para nós, né? Porque nós estávamos juntos, né, Lúcia? Isso mesmo. A história é a seguinte: a gente tem um processo de locação de imóveis e a gente tem uma pessoa que está lá dentro, morando nesse imóvel, e que
aí, a imobiliária em questão, ela faz o quê? Ela, ao invés de ela fazer todo o processo de transferência de valores, cobrança de inquilino, né? Ou seja, vamos organizar as ideias. A cobrança do aluguel do inquilino e o repasse para o proprietário daquele valor de aluguel correspondente, isso, claro, cobrando os seus honorários e tudo mais, ela transfere esta responsabilidade para o inquilino. Então, o inquilino é quem faz a transferência diretamente para o proprietário do valor e que faz todos os cálculos. Ou seja, é um absurdo. Qual é o proprietário contratou uma imobiliária com qual objetivo? Por que existe essa figura da imobiliária nessa situação? Se o inquilino está transferindo os valores diretamente para o proprietário e ele que está fazendo os cálculos e é ele que está fazendo todo esses trâmites da locação. Eu fiquei assustadíssima com isso. Eu como profissional da área já há bastante tempo, né? Eu fiquei curiosa, quer dizer, e também ao mesmo tempo assustada, né? Sabendo que isso acontece na minha cidade, né? Então, mas ao mesmo tempo, assim, a curiosidade de ver, de ler, de estar na minha mão, um contrato de administração, né? Que contrato de administração este profissional da área, corretor ou imobiliário, que fez com o proprietário, né? E qual é esse contrato também de locação que foi feito entre a imobiliária ou o corretor, né? Porque o corretor ou a imobiliária deve ter uma procuração aí do proprietário, né? Para poder ter esse poder de administrar e ditar as regras para o locatário, né? Eu aprendi diferente, né? Eu aprendi diferente a fazer isso. Agora, mas por curiosidade mesmo, eu teria vontade de ver, Infelizmente né? a gente não tem acesso, né? A gente só tem infelizmente eu não tenho acesso, mas me abriu muita curiosidade sobre isso, né? Sobre também outros assuntos que vêm ao nosso encontro, né? E que a gente fica sabendo do que está acontecendo realmente. Esse caso, né, Lúcia, dessa inquilina fazendo todos esses cálculos, vai totalmente contra do que a gente prega aqui sempre, que é o quê? É a segurança e a tranquilidade nas locações de imóveis. E aí essa segurança é uma segurança que ela tem que ser para todas as partes envolvidas, seja o corretor, seja o locador e seja o locatário. A tranquilidade também tem que ser para todos eles. Para todos eles. E aí a gente vê uma transferência de responsabilidade que quebra totalmente essa tranquilidade e totalmente essa segurança. Por quê? Por que vai quebrar, no caso, essa coisa que a gente sempre prega? Porque né? A inquilina, ela está lá dentro do imóvel, como é que a gente vai garantir que ela vai fazer os cálculos adequadamente? A inquilina é uma peça que ela, na maioria das vezes, é um leigo no assunto. Então, como é que ele vai determinar, por exemplo, teve um serviço lá no prédio que é de responsabilidade do proprietário porque é estrutural. Como é que ela vai determinar isso com exatidão para realmente fazer a cobrança do aluguel que ela mesma está pagando? Sim. Além disso, além desse fato, também tem outras coisas, né? Sim. Porque não cabe ao locatário fazer esse tipo de serviço. Porque, na verdade, nós corretores ou imobiliários, quando nós administramos o imóvel para alocação de imóveis, somos nós, o profissional, que vamos estar ali, porque se a gente está trabalhando com isso, a gente tem que ter, né, não digo 100% de conhecimento em relação ao que diz a lei
e também em relação a como é que funciona na prática, né? Mas tem que ter meios. Mas tem que ter meios para solucionar todas as situações que vêm, porque a administração de imóvel, cada imóvel é um caso, cada locatário é uma pessoa, cada proprietário também é outra pessoa, né? Então, nós temos que ter esse conhecimento, porque geralmente surgem muitas dúvidas, muitos fatos, né? E nós tivemos aqui agora, né, na minha cidade, agora por agora, essas cheias, né, essas águas, as chuvas, né, que são catástrofes, que a natureza que provocou, né? Então, eu fico imaginando como é que nessa situação, como é que isso vai ficar, né? Inquilino, proprietário e o corretor. Aí a gente pensa assim, né? Se o próprio corretor que está ali é um profissional que está habilitado e qualificado para realizar esse tipo de trabalho, já possui dúvidas, agora tu imagina uma pessoa que está completamente fora desse mercado, né? Por mais que ela seja cliente, né? Tá lá dentro como locatário, mas ela não está no dia a dia ali nesse mercado. Como é que ela vai conseguir fazer as coisas sem ter dúvidas, né? E fazer de forma correta, né? Fica aí um ponto de interrogação muito grande. Provavelmente vai ficar alguma coisa para trás. Como é que isso tudo é controlado? Nós que temos uma empresa, que a gente tem sistema, que tem colaboradores, tá tudo controladinho. Claro, como eu digo, não é sempre 100%, às vezes pode haver alguma falha, porque humano, né? O ser humano está por detrás disso, a gente pode errar, pode ter algum erro, mas tudo isso a gente passa na mão de um, passa na mão de outro, né? Um faz, outro confere, né? Então, tudo tem que ser assim. E eu pergunto, então, o que esse profissional está fazendo, que se diz corretor de imóveis ou imobiliária? Qual é o papel dele nessa hora? E assim, ó, se a gente for pensar, uma coisa que eu falo sempre pro pessoal da equipe aqui é o quê? A gente tem que procurar ao máximo manter o controle na nossa mão, né? É como se a gente estivesse ali no volante de um carro. Sim. Nós somos o motorista ali, o condutor. O condutor, ele tem o volante, ele pode virar para o lado e para o outro, os passageiros estão só acompanhando. Sim, só acompanhando. Agora tu pensa se a pessoa que está ali dirigindo transfere esse volante para o caroneiro, para a pessoa que está do lado. E que não sabe dirigir, que não sabe dirigir. O carro vai bater? Vai. Né? Então, assim, às vezes, essa responsabilidade que a gente tem, ela pode parecer muito grande e as pessoas acharem cômodo transferir essa responsabilidade para outra pessoa. Nesse caso específico, a gente está falando que a inquilina faz todos os cálculos e pagamento diretamente para o proprietário, né? Sendo que a imobiliária só faz a cobrança ali da apresentação de contas. Parece cômodo, a princípio parece cômodo, por quê? Fica fácil, vou lá, vou entrar em contato com a inquilina, tu fez o pagamento? Fez o pagamento. Tá, o que tu apresentou lá, o que tu pagou e tal. Parece cômodo. Se a gente for olhar assim, num olhar rápido, parece cômodo, porque a pessoa não está tendo trabalho com nada. Como diz a gíria, né? O que tem? Não tem nada a ver, pode ser assim. Porém... Isso, aí tem o porém, porque o que acontece? Na hora que acontecer um problema, sei lá, uma transferência de valor equivocado, como por exemplo o IPTU, o IPTU não foi cobrado ou foi cobrado, quer dizer, a gente não tem acesso a esse contrato, a gente não sabe, mas na hora que acontecer esse problema, como é que essa imobiliária vai reagir? Como é que... Vai ter controle. Controle disso. Como é que a taxa do condomínio, por exemplo. Taxa do condomínio. Quando o condomínio vem, aí ela vai pagar esse condomínio? Como é que ela vai estar descontando as despesas ordinárias, as despesas extraordinárias? Quem paga? Aí se acontece um erro, aquela pessoa que está lá como locatário,
ele vai poder dizer simplesmente assim, mas eu não sabia, eu tô inocente na história, vocês transferiram essa responsabilidade para mim, só que essa responsabilidade não é minha. E aí a pessoa vai entrar com uma defesa por conta daquele pagamento e é muito provável que ela ganhe, porque o juiz, na hora de analisar, eu não sei como é que ele vai analisar essa situação no momento. Só que eu acho que vai ficar, a saia vai ficar muito justa. A gente já entrou lá na ação. Mas assim, caso não exista essa ação, mas assim, tanto o inquilino, isso vai sobrar para o inquilino a incomodação e para o proprietário. E o profissional vai ficar lá né? Receber o dele, entre aspas, porque daí também o nome dele cai, né? Porque as pessoas, esse trabalho de carteira de locação é uma prestação de serviço, né? Então aquele corretor, aquela imobiliária não está tendo papel nenhum nesse fato, então não faz sentido, né? E aí assim, não faz sentido. Fica um alerta tanto para proprietário, quanto para inquilino, quanto para imobiliária, corretor, seja lá quem for. Inquilino. Se o inquilino está tendo essa responsabilidade, meu querido, foge. Devolve esse imóvel, sai desse imóvel, porque tu tá com uma encrenca na mão. Isso. Tá com uma batata quente na mão. Proprietário também. Tá com um locador e tá com uma imobiliária que faz isso, transfere essa responsabilidade para o locatário, foge, sai fora. Porque tá com uma batata quente na mão. E corretor de imóveis e imobiliária, se tá trabalhando dessa forma, muda isso o mais urgente possível. Para de falar e fazer isso. Isso, apaga tudo e começa do zero. Começa não faz mais outra forma de trabalhar. Mude essa forma de trabalhar porque não está correto. Você está em risco. Você está em risco. Pode acontecer aí N coisas que vão te atrapalhar futuramente. Isso mesmo, tá? É bem séria essa situação, né? Por isso que a gente colocou como os absurdos que acontecem na locação de imóveis, porque é um absurdo isso. Porque tem hora que a batata queima, tá? E queima bastante, né? As pessoas, elas assumem situações que elas não fazem nem ideia onde pode chegar isso, né? Então é muito sério. Outro absurdo também que a gente teve acesso são os excessos que acontecem às vezes, porque uma coisa tem que ficar clara, né? A imobiliária ou o corretor que trabalha na locação de imóveis, ele tem que ter capacidade para fazer com que essa locação ela tenha uma certa garantia para evitar riscos como inadimplência e etc. Só que às vezes, nesse sentido de evitar que aconteça algum problema, as pessoas cometem exageros. Como foi o exemplo que a gente viu de uma imobiliária, a gente soube, né? Chegou ao nosso conhecimento, uma imobiliária que estava pedindo 3 fiadores e que os 3 fiadores tinham que ter 3 imóveis, né? Ou seja, para o inquilino, quando a gente fala em fiador, ultimamente, geralmente às vezes as pessoas já têm aquela coisa, né? Não querem colocar no fiador. Agora, quando tu comete um excesso desse, né? É claro que assim, a imobiliária, a empresa, ela tem total liberdade de escolher determinadas coisas para se garantir. Claro. Só que ela também não pode perder a mão e cometer excessos. Excessos também. E nessa questão do fiador, 3 fiadores e os 3 fiadores com 3 imóveis, a garantia, quando fala em fiador, eu pelo menos, você pode me corrigir, mas eu entendo que na verdade a garantia é o fiador. O imóvel, ele serve para que comprove que aquela pessoa, aquele fiador, tem condições de arcar com uma fiança. Mas a garantia em si é o fiador. Sim, sim, sem dúvida. Aí, quando tu coloca 3 fiadores e 3 imóveis, tu acaba criando uma barreira. Ou meio que tentando forçar a pessoa a fazer outro tipo de garantia. Pelo menos o meu ponto de vista é esse. Sim, sem dúvida. Estão forçando, né? Porque também, nesse caso, hoje nós aqui na empresa, a gente, dentro do meu cadastro, são 2 fiadores.
né? Mas a gente sabe que no dia a dia existe dificuldade para as pessoas, né? Porque as pessoas, elas às vezes não querem pedir favores, né? Não tem aquela história que quando tu pede favor, tu tá sujeito, aberto também para essa pessoa vir e te pedir favores também, né? Mas, de alguma forma, eles sempre vão, aqui na empresa, eles sempre conseguem alguma coisa, né? Algum familiares ou algum parente mais distante, ou também a gente tem também essa opção, né? Da caução, no caso, né? Da caução, mas a gente sabe que no dia a dia é bem complicado para essa questão de fiadores realmente, né? Para o momento hoje atual que nós estamos vivendo, em relação também ao salário, né? Porque, querendo ou não, é uma responsabilidade solidária, né, Lúcia? A pessoa sim. que está ali assinando como fiador, ela está colocando o nome dela para garantir que aquela pessoa é capaz de pagar o aluguel. Sim. Só que se aquela pessoa, que é o locatário, não conseguir pagar o aluguel, quem vai pagar ela? Quem vai pagar ela? Quem paga é ela mesmo. O fiador dá como este imóvel para garantir que ele, se o inquilino, o locatário não pagar o aluguel, ele vai ter condições. Ele tem condições, porque ele apresentou lá um imóvel, o nome dele, e mais a renda, né? A renda, ele apresentou lá no cadastro que ele tem um prolabore, ou ele é aposentado com vários, né? Um valor acima desse valor da locação, né? E que ele tem condições de caso o inquilino não pagar, ele pagar. Aí, assim, meu ponto de vista também, tá? Às vezes eu tenho algumas visões, assim, bem... que ninguém precisa concordar comigo, mas eu gosto de expor as ideias. Às vezes o corretor ou a imobiliária que está ali nessa situação pedindo 3 fiadores, cada um com 3 imóveis no nome, talvez esteja buscando uma forma de se garantir mais, né? Porque a gente sabe que tem também a parte onde o fiador pode se exonerar. Então talvez ele pensando assim, se um dos fiadores se exonerar, eu tenho outros 2 que vão me garantir. Só que se ele tem insegurança em trabalhar com a fiança do fiador, ele talvez tenha que pensar em outras formas de trabalhar que não a fiança. Só que ele tem essa liberdade de ter escolhas, só que ele tem que evitar os excessos. Porque a partir do momento que ele comete os excessos, qual é a imagem também que ele está passando para essa pessoa, para esse cliente que está indo lá na empresa dele buscar o atendimento? Porque, na verdade, essa informação, ela chegou para a gente através de cliente. Foi. Através de clientes que supostamente iriam se tornar locatários, que foram em outras empresas e que encontraram essa barreira. Até na própria visão deles, eles diziam assim, se eu tivesse um fiador com 3 imóveis, eu não ia procurar uma imobiliária, eu ia procurar o fiador e ia pedir para ele... Sim, para ele alugar o imóvel para mim, diretamente. Foi o que eles falaram para nós. Isso mesmo. Então, aonde a gente vê que realmente é um excesso, até que ponto isso realmente está garantindo a tua segurança e a tua tranquilidade, e até que ponto ele está fazendo com que tu seja mal visto. Né? Hoje a gente sabe que existe toda uma... que existe o Cresce, né? O Conselho Regional dos Corretores de Imóveis de cada estado, mas e as pessoas não têm muito conhecimento assim para denúncia, essas coisas assim, né? Então, por isso mesmo que hoje nós resolvemos, né, abrir esse vídeo para esse assunto, porque a gente sabe que as coisas acontecem e faz algum sentido se hoje nós estamos desenvolvendo esse trabalho e que as coisas estão vindo ao nosso encontro, é porque na verdade nós temos que divulgar isso, para que as coisas
ficam, porque a divulgação, o conhecimento é para cada vez as coisas melhorar e não piorar, né? Exatamente. Então nós estamos aqui, a gente sabe que tem toda uma legislação, a gente sabe que existe uma lei também que protege nós corretores de imóveis e as imobiliários corretores, mas também que existe a lei do consumidor, né? Porque também a lei protege esse consumidor, porque de qualquer forma eles estão sendo prejudicados. Porque na medida que uma imobiliária, na medida que um corretor, ele divulga tal imóvel que está lá para ser locado e que essa pessoa viu a divulgação e ele foi lá naquela empresa e houve esse excesso, vamos dizer assim, também não deixa de ser uma coisa, para não dizer crime, né? Eu não sei se nesse caso seria crime, talvez nesse caso não seria crime, mas um excesso de proteção que talvez ele está achando. Excesso de proteção, se vamos protegendo, assim. Só que ele acaba perdendo em outros, tipo, ganha de um lado, mas perde de outro, né? Mas também tem outro fator negativo, né? Cada vez mais se torna que o locatário, eles procurem as imobiliárias. Porque com esse excesso de dificuldade, o que vai ocorrer? Geralmente, em cidade pequena, as pessoas, né? Pode ser que em cidade grande não aconteça isso, mas em cidade pequena, se o locatário lá, o inquilino, pretendente inquilino, conhece lá o proprietário, o que ele vai fazer? Ele vai levar essa informação para o proprietário. Sim, porque o proprietário, né, acaba sendo prejudicado também, né? Porque o proprietário vai acabar sendo prejudicado por isso, né? E não está havendo uma... Imagina a dificuldade em alugar um imóvel desse para encontrar uma pessoa que tenha capacidade de suprir essa exigência. Sim, não está havendo uma expressão correta deste profissional, dessa imobiliária, né? Então, o prejudicado maior realmente vai ser o proprietário. Aí, nesse caso, a sugestão seria o quê? Se a pessoa trabalha dessa forma, parar, sentar e analisar. Isso. Né? Porque aqui talvez não seja um erro, mas será que vale a pena realmente fazer essa cobrança, essa exigência de três fiadores, cada um com 3 imóveis? Será que isso não é um excesso, né? Ou será que até que ponto você ganha, até que ponto você perde, né? Porque na verdade a balança ela tem que estar equilibrada. Se você ganha demais ou se você perde demais, não é legal, né? Então tem que ter o equilíbrio ali para que a gente consiga realmente manter sempre a nossa segurança e a nossa tranquilidade. Sim. Segurança de que a probabilidade de um inquilino ficar inadimplente é pequena, né? E que também a probabilidade de gerar uma ação é pequena, né? E tranquilidade no sentido da gente saber que as coisas estão acontecendo de forma calma, sem atropelos, né? Então, tá fluindo, né? O objetivo primordial é esse. Então, se tu comete alguns excessos, será que tu não está pecando em algum ponto? Será que teu processo está adequado? Será que não existe outras formas de tu garantir esse tipo de coisa? Né? Não sei, aí abre margem para uma análise ampla, a pessoa parar e analisar a sua situação. Sim, sim. E tem que ser analisado, porque eu desconheço, nesses anos todos, uma situação como essa, sei lá. Outra situação desagradável que aconteceu, que veio ao nosso encontro também, um pretendente inquilino, né? Ele está no processo das documentações aqui conosco, e ele contou para nós aqui dentro da minha empresa, né, que ele havia visto um imóvel com outra imobiliária aqui na cidade,
e que essa imobiliária, ele desistiu de alugar este imóvel porque essa imobiliária pediu 6 meses antecipado do valor do aluguel. Ele na inocência dele, até ele nem sabe, né, que isso é uma coisa que não a imobiliária não poderia fazer, né? A pessoa que está ali administrando, ela não poderia fazer. A gente tem aqui 2 problemas em um só. 2 problemas, né? Ele 2 e 1. Ele, na verdade, ele alegou pra gente porque o valor de 6 vezes o valor do aluguel seria muito elevado, ele não teria como arcar. Isso. Né? Só que, além disso, abriu nossos olhos, ele comentou com a gente porque ele não teria como ter o dinheiro para bancar isso. Só que aí isso abriu os nossos olhos justamente porque existem 2 problemas, né? Nisso que a imobiliária propôs para ele. E esse, um dos problemas, né? E o que a lei prevê mediante isso também, né? Então, aqui está lá no artigo 38, né, no inciso 2, quando o valor da caução, quando é caução, ela tem que ser até 3 vezes o valor do aluguel, né? E não pode cobrar mais nada, né? Não pode cobrar mais nada, não pode cobrar IPTU, não pode cobrar valor de condomínio, não pode cobrar mais nada, além daquele valor do aluguel que foi acordado, né? Então, a lei prevê isso, né? Então, e também a gente sabe que quando é aluguel antecipado, existe o aluguel de temporada. Aí o aluguel de temporada, aí se pode cobrar antecipadamente, né? É o único que pode, né? É o único que pode cobrar antecipadamente, é o aluguel de temporada, né? Então a gente sabe aí que existe 2 problemas. 2 problemas. Se fosse em questões de caução, não poderia ser 6 vezes o valor do aluguel, porque a caução, o valor máximo permitido pela lei, são 3 vezes o valor do aluguel. A Lúcia acabou de falar ali o artigo e o inciso da lei que diz isso. Outra coisa, o segundo problema, aluguel antecipado, porque se for 6 vezes de aluguel antecipado, para uma locação residencial, não é permitido pela lei também. Não é permitido. O único que permite é a locação por temporada. Então, são 2 problemas em um só, que são identificados com base no que a lei diz. E aí, a pessoa que aplica isso na empresa, ela está correndo o risco de uma nulidade da locação. Uma nulidade da locação. Se a pessoa faz isso, o inquilino o locatário pode haver até uma denúncia, né, perante o Conselho Regional, né, e também ocorre que como a lei, cabe até uma ação, porque a lei prevê isso, não pode, é nula, a nulidade do contrato, isso não pode ocorrer. Então, se esse inquilino, quer dizer, ele não é inquilino, mas se essa pessoa que estava procurando esse imóvel fosse um pouco mais instruída nessa questão, tivesse conhecimento do que a lei prevê, a imobiliária estaria em maus lençóis. Sim, porque geralmente as pessoas aí, eu digo que o brasileiro ele é muito inocente, né? Então, ele é inocente, né? Ele falou aqui dentro do escritório, mas não para prejudicar essa outra imobiliária, mas na inocência dele. É que não para ele disse que para ele não daria para ele pagar isso. Então, para ver que as pessoas às vezes, assim como não dava para ele financeiramente, pode ser que outras pessoas caem nesse mesmo erro, né? E essa pessoa paga, vai pegar o dinheiro emprestado, vai dar um jeito porque ele quer aquele imóvel, mas amigos corretores,
Administradores, isso não pode ocorrer. Não faça isso. Não faça isso. Não faça isso porque você está correndo um risco enorme. Pode acontecer da pessoa fazer de conta que não sabe, aí depois lá na frente ela vem e coloca uma ação contra você. Pode denunciar você ser caçado por alguma forma. E aí, babau. E daí, isso também pega negativamente para você. Né? Como é que você vai administrar um imóvel que não tem esse conhecimento dentro da lei? Porque o corretor ou o administrador que trabalha lá com locação de imóveis, ele tem que ter pelo menos alguma noção. Ou então, dele ter um advogado que vai orientar. Sente lá com o advogado, pergunte o que pode, o que não pode fazer dentro de um contrato de locação residencial, dentro de um contrato de locação não residencial, que é o comercial, né? Então, você precisa ir buscar isso. Não é preciso você estar formado em direito, não é preciso você estar diplomado, né? Mas vá buscar esses conhecimentos. Hoje nós temos ferramentas maravilhosas que a gente pode estar aí pesquisando, né? Não digo que você vai copiar contratos que estão lá de locação na internet, porque nem tome cuidado com isso também. Porque às vezes tem furada aí, tá? Vocês tomem muito cuidado com isso. Então, mas você deve buscar a lei, né? Um livro que eu uso muito na minha prática do meu dia a dia, tanto eu, as minhas colaboradoras, né? A Gi também, a Gi tá aprendendo bastante coisa. De vez em quando corro pro livro. Corre. Se eu não sei a resposta, é o livro, né? Que é o livro do professor Silvio Capanema, o saudoso Silvio Capanema, né? Que faleceu aí em 2021 devido à Covid, né? Mas ele tem aí esses livros e esse livro dele, meu Deus, tem lá o livro da locação de imóvel, né? Locação, Lei do Inquilinato comentada. Lei do Inquilinato comentada, né? Esse livro é maravilhoso. Coloque em prática no seu dia a dia isso, né? Ou então nas horas vagas você vai lá, observa o que você mais tem movimento dentro da sua empresa. É residencial, é o não residencial que é o comercial, né? Estude, vai lá, não é preciso, claro, o livro é grosso, né? Porque é baseado dentro da Lei 8.245, anterior à Lei 8.245, que ele comenta ali também, e depois o que completou, que é a 12.112, né? Então, assim, e ele é muito, tudo ali está comentado, é muito bem explicado, muito bem elaborado, esse livro é fantástico. Dá a impressão até que eu estou ganhando alguma coisa pela divulgação do livro. Não estou ganhando nada, porque o livro é bom mesmo, né? Então, foi assim uma coisa que veio uma luz para mim e eu fui atrás desse livro e adquiri, né? Como investimento para minha empresa, que fica para todos, né? Na verdade. Aí agora aqui eu vou entrar numa questão de gestão que daí é mais a minha praia. Essa questão da lei é mais a praia da Lúcia. Eu tô aprendendo isso quando eu vou lá vasculho no livro, mas a gente vem numa questão daí dessa questão de 6 vezes o valor do aluguel, pensando em gerenciamento da empresa e talvez gerenciamento da própria carteira do corretor, se ele não tem uma empresa. Talvez seja uma insegurança dele no sentido de que ele precisa garantir que aquele inquilino vai conseguir pagar e de certa forma ele precisa garantir o serviço que ele está fornecendo também para o locador. E aí, né, nessa questão dessa insegurança, como ele tá lidando como empresa, se ele acha que 3 vezes o valor do aluguel, porque a gente sabe que às vezes 3 vezes o valor do aluguel, dependendo do imóvel, se for um imóvel de um valor mais baixo, 3 vezes do valor do aluguel não vai garantir realmente aquela locação. Então, cabe a ele analisar a situação empresarial da empresa dele e decidir se ele quer trabalhar com locação ou não. Isso. Aqui, internamente, a gente tem imóveis que a gente trabalha com a opção de calção, mas tem imóveis que se a gente vê que não vale a pena,
não é Não. trabalhado com a opção de caução. Isso mesmo. Então, isso a pessoa tem que analisar. Se 3 vezes o valor do aluguel, que é o que a lei permite, que seja uma garantia, não é vantajoso para ele, na verdade não vai garantir aquela alocação, então não trabalha com a caução, trabalha com outro tipo de garantia. Isso é flexível e também faz parte da gestão da empresa. Então, quando tu vai gerenciar uma empresa na questão de locação de imóveis, uma imobiliária, tu tens que saber como que tu pode flexibilizar o teu processo. Nesse caso da caução, a flexibilidade é essa, não trabalha com caução, trabalha com outro tipo de garantia, porque existem vários tipos de garantia. Tu não é obrigado a trabalhar com a caução. Isso, porque também tem garantia, né? Tem garantia que não é só com dinheiro, a caução, né? Então tem caução que a pessoa pode dar lá um imóvel, né? Um imóvel, ou então um bem móvel, um piano, por exemplo. A pessoa tem um piano, aqueles pianos de cauda, né? Tem piano aí que vale 40, 80, 100 mil reais um piano, né? Aqueles pianos antigos de cauda. Então, e que daí deu como garantia. Ah, eu tenho uma joia, né? Tem uma joia, um relógio lá, um relógio que vale, é uma garantia, né? Ah, eu tenho um lote lá, matrícula atualizada, tá lá do registro de imóveis, eu tô dando esse imóvel em garantia por isso. Pode. É melhor você saber as opções de garantia que você tem e optar pelas garantias que tu queres trabalhar, do que cometer um erro e um erro grave que pode gerar até a nulidade do contrato. Isso mesmo. E se for, pode acontecer isso. E se for chegar a gerar uma ação, que o nosso objetivo também é evitar as ações, mas digamos que gere uma ação, tu tá em maus lençóis, porque aquele juiz vai pegar esse teu contrato, tu vai estar ali com 6 vezes o valor do aluguel. Claro. Como é que tu vai justificar? Como? Né? Não tem como. Não tem. Ele vai dizer que não vai ter nem capacidade de trabalhar aquela pessoa, né? Então, isso é muito sério. Nosso papel aqui, nessa conversa, esse vídeo, não é criticar ninguém, não é apontar defeito aí dos nossos amigos, É alertar, né? concorrentes. É alertar quem tá no erro para sair do erro. Quem tá no erro tem que sair do erro. E é para tornar a sua profissão cada vez melhor, né? O corretor de imóveis ou o administrador lá dessa carteira de locação, e fazer com que essa carteira de locação que você está administrando se torne cada vez mais tranquila e segura para o seu dia a dia, para você não ficar envolvido com complicações, né, gente? É isso aí. Então, se você gostou desse assunto, comente aqui conosco, né? Deixe aqui o seu comentário, se tiver dúvida, pode perguntar. Faz um sinal de fumaça, nunca mais eu falei do sinal de fumaça. Ai, não começo a falar do sinal de fumaça. Então, ó, estamos aqui. Continue nos seguindo, né, Gi? Sim. Imóveis em Movimento. Imóveis em Movimento em todas as plataformas. Em todas as tem algumas plataformas. que a gente ainda tá meio... Olha, o serviço é bastante. Tá? Mas a gente tá aí. Pode comentar, pode deixar o seu comentário legal. Comenta com aguardando. perguntas, se tá gostando, se não tá gostando, porque a gente também precisa saber, né? Isso. A gente é humano, né? O que é que achou do nosso cenário hoje, lindo, maravilhoso, com o meu anjo que eu ganhei de uma cliente, ela mesma que pintou. Esse anjo é maravilhoso, né? A gente sente assim o amor, né, das pessoas quando a gente faz um bom trabalho, né? Então é isso daí, e ele está sempre presente, não só a forma em si dele, mas ele também está presente em mim, em todo o meu ambiente de trabalho também. Então é isso daí. É isso aí, muito obrigada. Até o próximo vídeo. Muito obrigada, namastê.
Música